A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 7 de abril de 2024, um domingo, vamos iniciar a semana ouvindo mais um devocional, ouvindo mais uma palavra do Senhor, para iniciarmos bem fortalecidos, para podermos vencer a semana. A palavra de hoje está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz assim: Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo nos orienta, inspirado por Jesus, para nós nunca nos envergonharmos de Jesus, nunca nos envergonharmos de quem somos, da nossa fé. No Brasil, ultimamente, aumentou muito a perseguição aos cristãos. É um governo com uma ideologia contrária à doutrina de Jesus, onde faz críticas, onde quer pôr o evangélico como pessoas preconceituosas, pessoas que fazem discurso de ódio apenas por dizer a palavra do Senhor. Muitas empresas acabam seguindo esse movimento progressista contrária a Jesus, onde aparece várias pessoas para criticar os cristãos, falar mal de Jesus, e nós muitas vezes nos sentimos acuados nessa situação. Porém, a instrução de hoje é para nós termos o poder do Senhor, o poder de amor, o poder de equilíbrio, que não é um espírito que acovarda nessas situações, mas um espírito de ousadia, que mesmo em situações que somos desafiados a ficarmos calados ou até mesmo negarmos Jesus, nós temos a coragem, a força e o poder para dizer: essa pessoa que você está criticando é como eu. Sim, eu sou de Jesus. Sim, eu sou cristão. Jesus, ele diz que as pessoas que não negarem ele, mas tiver um espírito de força para sempre confirmar a nossa fé, a nossa salvação em Jesus, naquele dia ele também declarará o nosso nome. Mas ele também diz que quem envergonha dele, ele também se negará essa pessoa naquele dia. Algumas vezes, o inimigo das nossas almas nos coloca nessa situação para nos envergonhar, para a gente blasfemar do Espírito Santo e perder a nossa salvação. Mas se Jesus ele permite que você passe por uma situação dessa, é porque ele sabe que você terá um espírito de ousadia para confirmar a sua fé e poder subir degraus no reino de Deus. Não se sinta acuado, não se sinta diminuído por ser cristão. Eu sei que há muitas críticas, piadas contra os cristãos, querendo nos pintar de pessoas que temos ódio de outras pessoas que pensam contrário a nós. Muitas vezes se utilizam de Jesus para fazer falácias, falar que Jesus é amor, que Jesus aceita todos, deturpa o fato de Jesus ter andado com pecadores, não para trazer mudança de vida, não para trazer conversão e salvação, mas dizer que Jesus aprova a vida dos pecadores. E quem conhece o Evangelho de Jesus a fundo sabe que isso é uma heresia, que isso é mentira, que Jesus sim é amor, mas Jesus ele veio sempre com um discurso de amor para salvação e conversão. Jesus ele ama tanto os pecadores, ele ama tanto o mundo, que ele não quer que a pessoa queime no inferno, vai para o lugar de trevas por causa do seu pecado. Mas ele quer dar uma segunda chance para a pessoa se arrepender e se converter a ele e a sua palavra. A meditação de hoje diz: seja um espelho que reflete a glória de Deus para o mundo. Muitas vezes, essas pessoas que estão fazendo piada
que estão criticando. Jesus permite essa situação também para você falar da verdade, para você falar dele para essa pessoa, para assim essa pessoa entrar também no caminho de salvação que você se encontra. Jesus, ele quer espalhar o evangelho de Jesus, ele quer espalhar o plano de salvação por intermédio de nós. Então nós a todo momento não podemos nos acovardar, pois através da nossa pessoa nós podemos converter e levar a palavra de vida eterna para vários perdidos. Não se acovarde, que a sua face possa refletir o amor de Jesus aonde quer que você esteja. E se você seja humilhado nessas situações, saiba que felizes são os humilhados, os perseguidos pelo nome de Jesus. Pois de nós, dessas pessoas que vivem essa situação, será o reino dos céus. Tudo é de Jesus. Jesus, ele nos fortalece. Jesus, ele tem palavras de conforto, de esperança e perseverança. Por isso, não desanimemos diante da dificuldade que aparecer por sermos seguidores de Jesus. A palavra de hoje, a leitura bíblica de hoje, está em Lucas 12, onde eu quero ler a passagem que reforça sobre o que falamos na meditação do devocional de hoje. Pois, como falado, muitas pessoas que não são cristãos, que não seguem a palavra de Deus, começam a se usar de Jesus e da sua vida para deturpar e para falar heresias, sem nenhum temor, dizendo que Jesus é como se fosse um ursinho carinhoso, uma pessoa fraca, uma personalidade débil, que se amolda de acordo com o ambiente, onde não tem uma doutrina correta, uma verdade absoluta e que aceita tudo e que aceita todos. E isso é uma falácia. Jesus é Deus. Jesus, ele tem o discurso da verdade, o discurso da salvação, e ele tem um molde perfeito para nós almodarmos. Por isso que precisamos ser imitadores de Jesus, pois Jesus é santo, Jesus é certo, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho da vida, da salvação que vai ao Pai eterno. Essa palavra está em Lucas 12, que encontra-se a partir do primeiro versículo até o versículo 12, que diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão.
Quando vos levarem às sinagogas e perante a governadores e às autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis de dizer. Aleluia, amém. Jesus, ele diz aqui que são hipócritas essas pessoas que falam de verdade, que usam-se da lei de Deus, de Jesus para falar o que é correto, mas que são pessoas que blasfemam o Espírito em quatro paredes. Mas Jesus, ele diz que aquilo que é falado entre quatro paredes, aquilo que está na sua mente, que é contrário à palavra do Senhor, que agride, que blasfema o Espírito Santo, será falado aos quatro cantos do mundo. Jesus, ele vê tudo. E ele diz para nós não temermos as pessoas. Quando nos sentimos acuados, como eu falei no início desse devocional, nos sentimos ameaçados por pessoas estarem criticando os cristãos, a igreja de Cristo, não temeis essas pessoas. Pois Jesus, ele diz, essa pessoa, ela pode prejudicar a tua carne, mas vai acabar por aí. Temais a Deus, aquele que pode te levar a arder no inferno pela eternidade. Esse sim nós temos que temer. Nós somos seres que avaliamos o hoje, avaliamos o que é terreno, queremos que Jesus nos ajude aqui, sempre e a todo momento, e algumas vezes esquecemos da eternidade. Mas Jesus, ele diz para a gente temer aquilo que vai valer na eternidade, que vai valer no dia do julgamento. E aqui li os versículos onde diz Jesus, para nós sermos ousados, para nós termos poder, equilíbrio e sempre falar dele e não negar ele, pois ele negará a gente diante aos anjos de Deus, se caso nós negarmos e nos envergonharmos dele aqui na terra. E ele diz, Deus, ele conhece e se preocupa até com os passarinhos. Imagine nós, e nada será escondido. Pois Deus, ele sabe até o número de fios de cabelo que cada um tem. Deus é soberano, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é de um poder que somos e que é inimaginável para nós. E ele termina que quando estivermos em situações que nos sentimos intimidados de falar de Jesus, pessoas estão criticando Jesus e falam, por que você tá com essa cara? Você crê na Bíblia? Jesus, ele diz, não fique com medo do que responder. Você seja ousado, você coloca seus olhos fixos em Jesus, que olha o que diz no versículo 12, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Aleluia, glória a Deus. Como é maravilhoso a palavra do Senhor. Como o Senhor, ele nos orienta para tudo. Todos os teólogos, pastores, os crentes em Jesus, conhecedores da palavra, replica a todo momento que a palavra do Senhor, ela é manual de instrução para viver melhor nessa terra. E de fato, irmãos, nós encontramos tudo. Muitas vezes eu começo a estudar até o Antigo Testamento, coisas que aconteceu 1000 anos atrás, antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, e nós vemos algumas situações, e quando a palavra do Senhor diz que Deus, como nessa passagem, que Deus vê tudo, que nada é escondido de Deus, que Deus, ele conhece até os nossos fios de cabelo, nós vemos passagens que Deus, ele traz à tona cada situação que é comum na sociedade daquela época, mas também que é comum na nossa sociedade atual, que a gente fala, uau, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Pessoas hipócritas que para as outras pessoas parece que tá tudo certo, mas Deus, ele sabe qual é o pecado,
Qual é aquela mania, aquele hábito, aquela vista grossa que a pessoa faz, que leva ela para o inferno, que leva outras pessoas para o inferno, que traz tristeza e amargura para as pessoas ao redor, mesmo que ninguém perceba. Deus, ele vê tudo. Agora, falando nesse devocional, eu tô me lendo de uma passagem do profeta Amós, que diz que naquela época, estava vivendo numa época onde os judeus não estavam passando por uma crise. Aí o profeta Amós se levanta e ele diz que as mulheres daqueles homens ricos, homens que muitas vezes na sociedade daquela época eram ricos por aproveitar do pobre, por aproveitar do trabalho, do suor daqueles necessitados. Aí ele diz das mulheres que vendo das suas esposas, que vendo toda aquela situação, fazia vista grossa por causa da vida boa que elas levavam. E nessa passagem do livro de Amós, Jesus, Deus, diz: "Ah, vocês mulheres, que estão parecidas, gordas como as vacas de Bazã, e que fazem vista grossa a todo pecado, a todo mal que o marido de vocês fazem, para vocês continuarem vivendo uma vida boa. Para Deus nada passa oculto." A primeira vez que eu li essa passagem, eu fiquei atônita. Eu falei: meu Deus, nada escapa aos olhos do Senhor. Eu quero afirmar que eu disse, essa passagem nas minhas palavras. O livro do profeta Amós é um livro pequeno que ensina, que traz grandes ensinamentos ainda para os nossos dias atuais. Ele falou para as pessoas daquela época, para as nações daquela época, mas as situações, nós temos muito o que aprender. E se aprende muito com o que Deus falou sobre o modo de viver daquelas pessoas e os alertas. Pois os profetas, muitas vezes, eles trazem palavras de dor, palavras duras, difíceis de ouvir, mas são palavras de correção. Porque Deus nos ama e Ele quer que nós nos acordemos e que nós mudamos de vida para ter uma vida mais repleta com o amor de Deus, honesta, mesmo que dura, difícil, mas que caminha para a salvação e para a vida eterna. Deus abençoe a vida de cada um. Amo vocês em Cristo Jesus. Eu desejo uma semana abençoada, que termina como começa, na presença do Senhor. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.